Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso Fica a Dica através da Rádio Proconta Maceió, Alagoas. Hoje eu quero falar de um tema que nos últimos dias, com a pandemia que tomou conta do mundo, tem sido aqui no Brasil muito importante. A medida provisória número 936. Ela traz mudanças e alternativas para você, empresário, enfrentar a crise. Dentre as principais ações da medida provisória 936 estão os famosos benefícios emergenciais. Um deles para a preservação do emprego e da renda, ou a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho, além de trazer o auxílio emergencial mensal ao trabalhador intermitente. Então, isto é uma medida que o governo implantou para tentar ajudar as empresas que estão paralisadas com o fechamento de suas portas a enfrentar este momento tão difícil. Quem tem direito aos valores? Quais pessoas têm direito a receber as tais auxílios emergencial? O empregado que teve jornada reduzida ou contrato suspenso de acordo com os termos da medida provisória. Terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Então, para que você que é empresário possa buscar esse auxílio, é preciso então o seu contador fazer um requerimento dizendo: eu quero reduzir a jornada de trabalho, ou eu quero suspender o contrato de trabalho do meu funcionário. Para reduzir, existe uma tabela proporcional, você pode reduzir de 25% até 75%, 25%, 50% ou 75%. Essas reduções são proporcionais à jornada de trabalho. Eu diminuo a minha jornada de trabalho do meu funcionário em 25% e diminuo o pagamento que minha empresa deve a ele também em 25%. E assim sucessivamente, 50% ou 75%. Ainda existe a possibilidade de suspensão 100% do contrato de trabalho do meu empregado. Para isso, repito, é preciso que o seu contador faça um requerimento e dê entrada no governo, informando qual foi a sua opção, qual foi a sua decisão, redução ou suspensão. Após ser feito esta comunicação ao governo, o funcionário receberá a primeira parcela num prazo de até 30 dias, contado da data da celebração do acordo. Desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o inciso 1º da medida provisória 936. Então, o empregador fará um acordo particular, assinado pelo empregado e pelo empregador, e este empregador informará ao governo em um prazo de até 2 dias, aliás, 10 dias após a assinatura desse acordo, informará o governo. O benefício emergencial ele será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho ou a suspensão temporária da jornada de trabalho. Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo, ficará ele responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário. Então, é preciso o empregador estar antenado a esses fatos. O empregador é responsável por fazer a informação para que o empregado passe a receber do governo federal, o valor correspondente a esse período de suspensão ou de redução dos seus salários. Algumas pessoas têm ligado para a gente ou têm perguntado: Luiz César, e eu vou devolver esse dinheiro ao governo? Não. Isso é um benefício que o governo está dando às
pequenas, médias empresas, no sentido de socorrer estas empresas nesse momento de pandemia. Mas você, empreendedor, você, empresário, não irá devolver em nenhum momento esse dinheiro ao governo. Você tem apenas um comprometimento e após passadas esse momento difícil, após essa pandemia, após sair, né, que nós estamos vivendo um momento de calamidade, a gente sair desse momento de calamidade, o governo decretar que não há mais a calamidade, você manter o emprego deste funcionário ao mínimo 2 meses. Então, de que maneira o meu funcionário recebe o benefício, Luiz César? Ele deve ter uma conta, todo funcionário deve ter uma conta em um banco oficial, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou mesmo aqueles que não têm, o governo tem criado uma conta chamada conta virtual. Então, ele irá receber diretamente do governo os valores correspondentes ao seu benefício. E qual é a base de cálculo do benefício desse funcionário? O valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego, a que ele teria direito caso ele fosse demitido. Então, quanto ele iria receber do seguro-desemprego no caso de ser demitido? Estes cálculos são feitos pelo governo federal, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e é este mesmo valor o qual o funcionário teria direito a receber. Se fosse demitido, ele irá receber no período de suspensão ou de redução da sua jornada de trabalho e salário. Então, o governo aplica percentuais, né? Quando você, de acordo com as informações que já são conhecidas do governo através da GFIP, ele calcula o seguro-desemprego de determinados funcionários demitido. Então, o restabelecimento da jornada de trabalho serão imediatamente restabelecidas as jornadas de trabalho. Os salários pagos anteriormente, quando houver a cessação do estado de calamidade pública ou encerramento do período pactuado no acordo individual. Esse acordo só poderá ser feito para a suspensão durante 90 dias e para a redução durante 60 dias. Então, era isso que eu tinha para hoje, era isso que eu queria falar com você sobre a medida provisória 936, que ainda restam algumas dúvidas em algumas pessoas, para que leiam, né? Dê uma olhada na medida provisória, ela é muito mais vasta, ela tem muitas outras consequências. Nós não teríamos tempo suficiente dentro do espaço que nós temos aqui para falar sobre todas elas. Mas a principal, ou as principais, que é o direito do empresário de fazer o acordo com aquele trabalhador para suspender o seu contrato de trabalho. A maioria das pessoas tem feito a opção por suspender. A suspensão significa o funcionário se mantém no mínimo por 3 meses no emprego, recebendo do governo federal e não haverá custo nenhum para a empresa, nem agora e nem depois. Cuidado com as informações. Existem já alguns relatos, existem já alguns casos de fraudes, de tentativa de burlar a legislação, de empresas que colocaram o requerimento, fizeram a opção pela suspensão do trabalho, mas o seu trabalhador continuou trabalhando. O Ministério do Trabalho e Emprego está fiscalizando disfarçadamente em algumas empresas e já pegou algumas em que o empregado está como suspenso o contrato de trabalho, mas ele continua na empresa trabalhando. Multas pesadas, a empresa terá que devolver o dinheiro ao governo federal e receberá multas por enganar ao fisco, ou tentar ludibriar ao fisco. Então, cuidado com isso, né? A informação deve ser séria e contundente. Se o empregado foi suspenso, ele não poderá trabalhar, ele não deverá estar na empresa. Então, fica a dica, era tudo que eu tinha para hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Eu me sinto feliz por isso que faço
e deixar a dica, né? Entre lá no nosso site www.radioproconta.com e acompanhe a nossa programação. Além de muita música que nós temos tocado diariamente para você, ouvinte, muita informação ligadas à legislação, à contabilidade e a esse momento difícil que nós estamos vivendo. Fiquem com Deus, até a próxima.